Aqui. Ah, beleza. Ah, agora Aí, foi. agora foi. Então, hoje a gente vai falar sobre a Angela Davis, que é uma pessoa que eu particularmente admiro muito e gosto muito da história dela e de algumas obras. Eu ia fazer igual eu fiz com o caso dos Exploradores de Caverna, né? Ia ler uma obra dela e ia trazer para vocês, mas eu achei que ela fala sobre alguns assuntos que, por mais que a gente já tenha opinião, a gente precisa ter algum estudo antes, né? De começar a tratar sobre ele. Então eu preferi falar sobre ela e sobre todos de uma forma geral do que tratar de um específico. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho da vida dela, de quem ela foi, o que ela fez, porque ela é uma pessoa importante, né? É... Ela nasceu em 1944, no Alabama, e lá ainda existia a segregação racial, né, o apartheid, é, que era majoritariamente existia no sul dos Estados Unidos. Então, desde pequena, ela sofreu com opressão e repressão. E naquela época, ainda uma das maiores organizações racistas era a Ku Klux Klan. É isso. Então, desde muito nova, ela sempre via linchamento de negro, incêndios criminosos em casa, em igreja, em vários bairros que eram habitados por negros. Então, desde sempre ela teve esse ímpeto de lutar contra, né? Ela criou um grupo sobre questões raciais, um grupo de estudo, e quando ele foi descoberto, é, a polícia começou a perseguir eles, e aí no fim eles acabaram com o grupo. E depois que ela terminou o ensino médio, ainda no Alabama, ela se mudou para Massachusetts e lá ela começou a estudar numa universidade. Então ela se especializou em filosofia. Ela teve aula com um filósofo alemão. Ele era refugiado nos Estados Unidos e ela pegou esse professor como exemplo e acreditava naquilo que ele falava. É, Quando ela se mudou para Massachusetts, aconteceu um atentado numa igreja no Alabama, onde ela morava, e 4 adolescentes morreram. E elas eram conhecidas da Angela, então ela ficou muito magoada, e isso fez com que ela percebesse o quão importante era ela lutar pela questão racial dentro do país dela, nos Estados Unidos. Então ela começou a se integrar em vários. Ela virou uma ativista, né, e começou a se filiar em várias causas, várias coisas que lutavam pela causa. Então ela se filiou ao CNCC, que era uma organização antirracista, que ela não existia mais, mas ela tinha como princípio a resistência pacífica, né? Que era defendido pelo Martin Luther King. E depois disso, que ela deixou de existir, essa SNCC, ela se filiou ao partido do Movimento dos Panteras Negras. Então, eles tinham uma luta armada contra o racismo, mas ela tomava uma frente um pouco mais pacífica. Ela não. Nossa! Ela não ia para essa luta armada, né? Quando descobriram que ela tinha se filiado às Panteras Negras, ela foi demitida da universidade onde ela trabalhava, ela dava aula. E depois disso, ela virou. Ela entrou nas listas dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI. Ela foi acusada de conspiração, sequestro e homicídio. Porque ela era como uma representante dos Panteras Negras. E aí, é, alguns militantes do movimento eles estavam presos e eles eram chamados de Irmãos Soledade. Então, o irmão de um desses rapazes presos, ele tinha só 17 anos, então ele invadiu o tribunal armado,
Ele sequestrou o juiz, o promotor e todos os jurados que iam julgar. E botaram ele dentro de uma van e fugiram. Então, ele queria negociar a troca do promotor pela liberdade dos irmãos dele. E acabou que, no fim, ele matou o juiz. O promotor ele ficou paraplégico porque ele foi alvejado, acabou sendo baleado pelos policiais. E os jurados estava tudo bem, e os sequestradores eles foram mortos, né? E aí, durante as investigações, eles viram que a arma que tinha sido usada para matar o juiz estava no nome da Ângela. Então ela começou a ser. Ela foi indiciada e ela fugiu até que ela foi presa em Nova York. Depois dela ter fugido, porque ela realmente virou uma fugitiva. E ela foi presa e ela ficou presa por 18 meses. E durante todo esse tempo, eles começaram. E depois disso, que ela foi presa, a sociedade, no geral, ela começou a discutir sobre a prisão injusta de pessoas negras, né? E começaram uma grande campanha de libertação. E tanto que o John Lennon, junto com a Yoko, eles produziram uma música, né? Compuseram uma música que se chama Angela mesmo. E no começo dela, eles falam que ela é um dos milhões de prisioneiros políticos do mundo. Porque era disso que se tratava, né? Uma prisão por motivos políticos. E a Rolling Stone também produziu outra música, chama Sweet Black Angel. Músicas muito boas, inclusive. E aí, depois de 18 meses presa, ela foi julgada e, no fim, ela foi inocentada dentro do tribunal e foi libertada, né? Então, depois de ter sido presa, ela se tornou uma professora de filosofia e de história em várias universidades prestigiadas dos Estados Unidos. Ela escreveu e publicou vários livros e militou pelo fim da Guerra do Vietnã. E sempre militou contra o racismo e pela igualdade de gênero. Ela até se candidatou à vice-presidência dos Estados Unidos com o Partido Comunista, na chapa do candidato Gus Hall, mas acabou que não deu muito certo. Então, ela tinha alguns ideais, né? E aí, alguns deles são a abolição dos presídios, que a Angela argumenta que os presídios cresceram muito e se tornaram destino de muitos negros, latinos e nativos dos Estados Unidos. Segundo a filósofa, o aumento dos presídios e da população carcerária não combate. Opa! Não combate o crime, o que continua aumentando. E ela defende que a alternativa que visa em educação das populações marginalizadas devam ser tomadas para que o número de encarceramentos diminua, até chegar ao ponto de que presídios não sejam mais necessários. Ela também tem o ideal de resistência. Ela, como militante negra, ela se destaca o importante papel da resistência negra na luta contra o racismo e da integração de todos para que o antirracismo seja efetivo. E tem o ideal da interseção entre classe, raça e gênero. Ela acredita que essas três categorias, classe social, raça e gênero, estão entrelaçadas, não sendo possível separá-las. Segundo Davis, para a autora, muitos militantes da esquerda só veem o fator da classe social e muitas militantes feministas fecham os olhos para as questões raciais. É necessário enxergar que as três categorias estão juntas, tanto que ela tem um livro que chama Mulher, Raça e Classe. Tem a ligação entre o racismo e a violência sexual, como a herança da escravidão, em que os senhores tinham legitimidade legal sobre o corpo e a vida de seus escravos e escravas. Há uma tendência em pensar que o homem branco tem poder sobre o corpo da mulher negra. Há também uma tendência maior de sexualização da mulher negra pela mídia, e isso reforça o estereótipo de que a mulher negra é um objeto sexual. Davis reconhece que a mulher branca também sofre com esse problema, causado pela dominação machista, mas entende que as mulheres negras estão em maior desvantagem por questão étnicas. E isso era uma pauta que ela lutava desde 1960,
E é uma questão muito atual, que a gente vê até hoje em dia, que muitas mulheres ainda lutam por essa desobjetificação da mulher. E é isso. Alguns livros dela são Mulheres, Raça e Classe, que eu falei, que ela expõe sobre. Que ela fala sobre a interseção da classe, raça e gênero, e ela também apresenta sua tese contra o sistema carcerário. Aí ela tem Mulheres, Cultura e Política, que é uma compilação de artigos escritos. E Serão as Prisões Obsoletas. Esse livro eu já li, e é um livro que a filosofia se dedica a desenvolver a sua tese contra o encarceramento, apresentando a partir da visão do sistema carcerário estadunidense, como as prisões tornaram-se espaços para prender minorias étnicas. E Liberdade é uma luta constante, que o livro ele foi lançado em 2018, e também a compilação de artigos e entrevistas de algumas palestras que foram feitas entre 2013 e 2015, e trata de um apanho geral de várias ideias da autora, e ele foi organizado pelo militante Frank Barat. Então é mais ou menos isso a vida dela. Ela traz um pouco das pautas que já antigamente eram pautas preocupantes e hoje em dia continuam sendo, né? É isso, gente. Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar, complementar, discutir, começar uma discussão saudável sobre essas pautas que ela nos traz e nos faz pensar, né? Uma das. Primeiro, boa noite. Uma das coisas que eu sempre gostei de estudar também foi relacionado ao movimento militar que também teve nos Estados Unidos, porque muitos tinha uma divisão muito grande dentro do exército americano, porque tinham muitos soldados negros que tinham um desempenho mil vezes melhor do que os soldados brancos, né? E aí tinha um movimento militar muito forte para tirar aquelas divisórias que eles tinham, por exemplo, de escolas, que daí existiam escolas para negros e escolas para brancos, né? E uma das coisas que também ajudou esse movimento foi a Rosa Parks, né? Com aquele ato dela de não ceder o lugar dela, né, no ônibus, quando um senhor branco falou para ela sair do lugar porque dizia que negro não podia sentar no ônibus, né? Eu né, na minha visão de jovem do século XXI, eu não consigo conceber uma coisa dessas, né? Mas às vezes a gente acha é, totalmente nada a ver acontecer isso, mesmo que seja muito há um tempo atrás, né? Que também não faz muito tempo se a gente for parar para pensar, mas eu acho que a gente tem muito, 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 muito a agradecer aos precursores, né? Aos precursores do movimento, porque senão hoje em dia ia ser mil vezes pior, né? Eu estava também assistindo um seriado novo que lançou no Amazon Prime, que é O Homem do Castelo Alto. É basicamente um mundo em que a Alemanha ganhou a Segunda Guerra Mundial. E eu não consigo imaginar um mundo daqueles. E um mundo daqueles existiria sim, né? Se não existissem pessoas como a Angela Davis, como a Rosa Parks, como Martin Luther King também. Teve muita gente que ajudou tanto na parte literária em relação a isso. Tinha muita literatura do Martin Luther King que era relacionada a isso, né? E eu acho que a gente só tem a agradecer. Gratidão. Sim, essa série que você falou é muito boa, eu já assisti ela já. E realmente é isso que você falou, é uma questão de nós atualmente não, mesmo sabendo que o racismo existe, o sexismo existe, a gente não consegue aceitar de uma forma aceitar mesmo, aceitar, falar assim, ah não, tudo bem.
como as pessoas elas aceitavam antigamente, né? Nessa época no qual tinha a segregação racial, que tinha um banheiro para negros, um banheiro para branco, um bebedouro para branco, um bebedouro para negro, que retrata muito bem aquele filme Estrelas Além do Tempo, né? Onde as mulheres, elas, todas negras, conseguiram trabalhar na NASA e conseguiram, tipo, conquistas que as pessoas nunca imaginaram que elas iam conseguir e foram ganhando espaço. Tanto numa questão racial, quanto numa questão de gênero, né? Sim, é legal a gente sempre raciocinar sobre isso, porque parece que com o tempo as pessoas vão esquecendo de estudar história, né? E, na verdade, a história por trás tanto do movimento antirracista, quanto por trás do movimento democrático, né? É uma coisa muito importante da gente ter em mente, porque a gente fala que a história é um ciclo, né? São vários ciclos e tudo que aconteceu pode acontecer novamente, né? Então a gente sempre precisa estar de olhos abertos para não deixar com que pessoas façam o mal novamente, né? E eu acho que essas pessoas iluminadíssimas, eu não consigo pensar do que tudo que o Martin Luther King teve que passar para fazer aquele movimento cidadão que ele fez. Não consigo, eu acho que eu, Vitor, eu não conseguiria ter a mesma postura dele, sabe? De ser resiliente, de conseguir aturar as pessoas falando que, na verdade, negro não tinha que ter direito nenhum, né? Eu acho que foi muita pressão com que ele passou, né? Com certeza, muitas ameaças de morte. E eu acho que a gente consegue aprender com isso, da gente sempre ter no nosso coração um objetivo bem explícito, sabe? Bem desmiuçado, assim, na nossa cabeça, para a gente conseguir falar, olha, esse é meu foco, e eu não vou descansar até eu conseguir atingir o meu foco, até eu atingir o meu objetivo. Sim, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente deixar claro o nosso objetivo, tanto para a gente quanto para os outros. Mesmo sabendo que muitas outras pessoas não vão concordar e nem te aplaudir pelo que você faz. Você tem que fazer aquilo porque você acha que é o certo, né? Você tem que seguir a sua moral e o seu objetivo e procurando sempre fazer pelo justo. Se não fosse pelo justo, a gente não faria direito, né? A gente faria, sei lá, qualquer outra coisa, mas o importante é sempre isso, deixar claro pra gente e pro próximo o nosso objetivo, o motivo da nossa luta. Posso falar? Pode sim. Beleza, não quero interromper. Mas só uma coisa que eu tava pensando também quando a gente tava conversando sobre a vida da Ângela, que tem uma coisa que eu admiro muito nela e nas pessoas, no geral, as pessoas que estiverem envolvidas com o Partido dos Panteras Negras, né, na década de 60, 70, 80, nos Estados Unidos. Primeiro porque eles foram um movimento muito perseguido, tipo, fortemente perseguido. Eu acho que mesmo aqui no Brasil, assim, eu acho que fora da ditadura, do período da ditadura militar aqui no Brasil, a gente nunca teve um movimento que tenha sido simplesmente erradicado, tipo, acabou. Ele simplesmente, o FBI conseguiu acabar com Panteras Negras, né? Então, eles foram um movimento muito, muito, muito perseguido e as pessoas foram presas e mortas de uma maneira muito que o governo dos Estados Unidos demonstrou muito, assim, né, qual era a posição deles. E por que isso, assim? É uma coisa que não só a gente sabe que é razoavelmente normal, se você for parar para ver, né, porque aconteceu a mesma coisa com Malcolm X, a mesma coisa com Martin Luther King, mas eu acho que no caso do Panteras Negras eles apresentavam uma ameaça ainda maior, porque
é muito e aí é aí que mora a minha admiração por eles, assim. Eles não eram só pessoas que brigavam pelos direitos civis dos estadunidenses e tudo mais, negros e, enfim, eles eram revolucionários. Eles no país mais capitalista do mundo, eles decidiram que eles eram socialistas, que eles eram comunistas, que eles eram... E é muito doido você pensar assim, porque você vive, em grande parte você é produto da sociedade que você vive. E nos Estados Unidos não é comum. Aqui na América Latina é muito mais comum debate sobre essas coisas, sobre de esquerda, enfim. É muito mais comum. Nos Estados Unidos, não. Você não encontra gente que seja... Hoje ainda um pouco mais. Tem o Bernie Sanders, que dizem que ele é um pouco, né... assim, por essas ideias assim, de esquerda, mas os presidentes dos Estados Unidos todos são capitalistas, não existe outra coisa. E eles resolveram fazer um partido, criar um partido do zero, com ideias revolucionárias e com ações comunitárias e coletivas. Aí, até por isso que eu falei, que eu decidi falar, porque eu queria fazer 2 indicações, porque eu assisti recentemente 2 filmes que foram indicados ao Oscar e que tem a ver com eles, né, com Panteras Negras, que é o Sete de Chicago, não sei se vocês já viram, o Sete de Chicago e o Judas e o Messias Negro. Os dois contam histórias quer dizer, né? O Judas e o Messias Negro conta a história de um líder dos Panteras Negras, e o Sete de Chicago, ele é um dos personagens, mas não é sobre o Panteras Negras o filme, né? Mas os dois tocam nesses pontos. E são filmes recentes e bem bons, assim, que contam histórias reais que aconteceram, e que tem a ver com Panteras Negras. E eu tenho muita admiração por eles por isso, e pela Ângela, porque até hoje ela mantém os mesmos ideais revolucionários que ela sempre manteve, e eu gosto bastante dela. Eu assisti a última palestra que ela deu quando ela veio aqui no Brasil, acho que foi 2019, não sei. Ela veio aqui para o Brasil nos últimos 3 anos, sei lá. E eu admiro muito, assim, ela falando que que ela veio para o Brasil a primeira vez, ela achou que ela ia aprender, que ela ia ensinar muito para o movimento negro brasileiro, e ela percebeu que ela tinha muito que aprender com a gente, porque a gente não teve muitas coisas, né, do nosso país e tal, visto que a população negra brasileira é infinitamente maior do que a população negra americana. Então, aqui tem muito mais a cultura africana ainda preservada do que lá em alguns aspectos. Então, ela é super humilde, assim, sabe? Reconhecendo que ela aprende muito com a gente também e tal, e eu gosto muito dela, assim, é uma pessoa que eu gostaria muito de poder estudar mais sobre, ler os livros dela. Esse livro sobre abolicionismo penal, eu quero muito ler, porque deve ser muito interessante do ponto de vista de quem estuda direito e tal, e é isso, só isso mesmo. Quando você começou a falar, eu até lembrei mesmo do filme Sete de Chicago, que eu assisti também. E por mais que ele não conte a história em si dos Panteras Negras, né, que tem apenas um personagem, mas eu achei interessante a questão do julgamento do juiz. Ele tratava aquele personagem dos Panteras Negras como se ele não fosse ninguém, como se fosse qualquer pessoa, e aí ele não deixava ter advogado, ele tentou argumentar, falando que o advogado dele não estava lá, que estava doente, e o juiz simplesmente falou, tô nem aí, e se você não tiver advogado, eu vou te julgar da mesma forma, e segue o baile. Até que ele conseguiu ser inocentado e comprovar que ele não estava no lugar na hora, que se vocês não assistiram, eu vou resumir um pouco a história. Não vai ser spoiler, porque isso já aconteceu de verdade. Mas aconteceu, eles estavam fazendo uma... não é greve que fala, eu esqueci a palavra correta. Protesto, né? Uma Isso, manifestação. um protesto, manifestação, e aí pacífica até então, né, no começo, contra a guerra no Vietnã, que foi um marco gigantesco, né, nos Estados Unidos, todas as manifestações contra a guerra do Vietnã, e aí alguém começou a bater em alguém, começou uma muvuca, e aí foi todo mundo para cima, e os principais líderes foram presos, né?
Então tinha o líder estudantil, tinha a galera que era mais hippie e tudo mais. E esse personagem que caracterizava um principal do grupo do Pantera Negra, ele também foi preso, só que ele não estava no momento, ele estava, tipo, indo para o aeroporto, ele nem estava na hora da confusão, ele só foi para dar uma palestra e foi embora. E aí as coisas foram se complicando. Pra gente que é do direito, é muito interessante a gente assistir também para ver a questão do lado do juiz, porque era um juiz muito doido, que não entendia absolutamente nada do que ele estava fazendo e maluco demais. Enfim, assistam, é um filme muito bom. E esse outro eu não assisti. Tem no Netflix ou na Amazon, em algum Eu lugar. não sei, deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Pior que eu acho que não. Mas é que ele é um filme bem recente, mas eu acho que não tá na Netflix, não. Ah, qualquer Eu coisa eu baixei procuro na de minha torrent TV. mesmo. Não, é porque eu tenho aquela TV que tem todos os filmes, eu procuro lá pra assistir, porque esse não tinha assistido, não. É, não, nessa Mas. tem. Nessa eu sei que tem. Então. Mas é um filme muito bom, esse O Sete de Chicago, interessante de assistir. E sobre o livro Estarão as Prisões Obsoletas, é um livro muito interessante. Mas é que a gente já tem uma opinião formada sobre quase tudo, querendo ou não, quando a gente entra numa faculdade de direito. É porque a gente já tem uma opinião. Mas se eu fosse vocês, eu esperava um pouco mais para estudar um pouco da parte de direito penal. Não sei quando vocês vão ter a matéria de direito penal, mas eu esperaria só para ter, tipo, o comecinho, para vocês conseguirem entender um pouco o que é o direito penal. Porque aí vai fazer um pouco mais sentido de vocês lerem esse livro e entender a, a crítica dela mesmo, né? Mesmo não sendo um estudo de uma penitenciária aqui do Brasil, mas acaba que se encaixa. Eu tive vontade de ler esse livro antes mesmo, porque eu assistia também um documentário que tem na Netflix, que também foi indicado ao Oscar uns anos atrás aí. Nossa, esqueci. Acho que é 13ª Emenda que chama. Aí, e nesse documentário eles explicam bastante coisa do sistema penal americano. E a Angela até aparece também no documentário. E aí eu fiquei muito interessada por essa questão do abolicionismo penal, mesmo antes de começar a faculdade, mas eu realmente achava que eu não tinha bagagem suficiente ainda para ler mesmo, não. Por isso que eu não li até hoje. Não, mas deixa guardado na estante, porque uma hora o momento vai chegar. O que eu indico, que eu ainda também não li, tá guardadinho no meu Kindle e eu preciso ter tempo de pegar, é Mulher, Raça e Classe. É um livro muito bom. Eu tenho algumas amigas que já leram, elas falaram que elas choraram, leram, então, lendo, né? Então, assim, deve ser um livro espetacular. E seria legal até. Ah, Victor, seria legal até para você, se não me engano, pela questão do trabalho da atriz que você está fazendo. Então, é que a gente. Então, deixa eu te contar. A gente mudou o Não tema. acredito! A gente mudou porque, enfim, eu queria fazer sobre violência doméstica. Aí a gente decidiu colocar o tema de violência doméstica só pro trabalho de vida e carreira e deixar. E aí eles quiseram mudar o bagulho de violência doméstica. Porque daí eles falaram, mas a gente vai eleger. Porque daí, tipo, no meu grupo do projeto de lei, é eu mais dois amigos meus. Aí eles falaram, mas a gente vai falar sobre violência doméstica sendo homem. Eu falei, mano, não tem nada a ver. Tipo assim, a gente pode legislar sim sobre o assunto. Aí eles falaram, mas a gente quer mudar, tal, pá. Eu falei, tá bom. Aí a gente mudou, né? Porque daí era 2 contra 1. Mas eu queria fazer um projeto separado sobre isso, porque a gente já tem um monte de dado, entendeu? E realmente, porque eu até consegui conversar com aquela minha amiga que faz parte do Justiceiras e falou que é para você entrar em contato pelo Insta mesmo. Que ela falou que elas respondem lá. Glórias ao Pai, eu vou conversar com ela. Relacionada a esse assunto também, em relação agora a Angela Davis também e o movimento ativista negro,
eu gosto bastante de ressaltar também os brasileiros, né, que tiveram coragem de fazer isso aqui no Brasil, por exemplo. É assim, ninguém na verdade gosta desse exemplo, né, principalmente gente mais velha, mas, por exemplo, Carlos Marighella. Ninguém gosta de retratar sobre, porque ele era extremo, ele era muito extremista, só que ele foi uma das únicas pessoas que conseguiu chamar a atenção realmente do governo para quem realmente precisa, né? E as políticas públicas que ele escrevia eram muito boas, muito boas. Só que o que acontece? Por conta da ignorância, né, do governo em relação à população, ele simplesmente revoltou, e aí ele fazia as políticas, ele queria a política pública de armamento e tudo mais, falava que o único jeito de combater o Estado era batendo de frente na força física, mas eu tomo também como exemplo os países africanos, né? Por exemplo, a gente tem a Serra Leoa, a gente tem a Nigéria, a gente também tem países da Oceania que sofrem demais com isso por conta do tipo de governo que eles têm. Por exemplo, acho que tem uma ilha que foi constatado esse ano aí o país mais pobre do mundo. E 80% da população é negra. E eles já pediram ajuda para mais de 5 ou 6 países da Europa Central e nenhum dos países conseguiram, né, entre aspas, conceder ajuda, entendeu? Então, eu acho que hoje em dia ainda a gente tem muito isso instaurado, sabe, mundialmente. Eu acho que se é isso que eu falo, se não existirem pessoas que lutem pela causa, a causa morre, entendeu? E Uhum. enquanto tiver uma pessoa lutando, a causa ainda vai sobreviver. E é a mesma coisa tanto aqui quanto na África, se tiver gente lutando na África para esse movimento continuar vivo, continuar pulsando, ele vai continuar pulsando. E também tem outras coisas que eu acho errado também, por exemplo, na África, não na África do Sul, que a África do Sul não ocorre algumas guerras civis, mas não são tão pesadas quanto nos países, por exemplo, em Serra Leoa também, na Nigéria, na Costa do Marfim. São guerras civis diárias que você tem que passar para você conseguir, tipo, comer um pão, sabe? E os outros países nem dão bola para isso, porque é um país no continente africano. Então, igual a ONU também, que coloca 2 ou 3 tropas lá em 5 anos e deixa quieto. Mas, enfim. Sim, eu acredito. O que eu vejo, né, também nessa questão das nossas lutas, que pelo menos aqui no Brasil é tudo muito polarizado, né? Então, tem o movimento antirracista e tem gente falando que racismo não existe. Tem o movimento feminista, e o movimento feminista se polarizou em pequenos grupos, que aí tem o feminismo liberal, feminismo negro, o feminismo lésbico, o feminismo isso. E a questão é, no fim, todo mundo luta por um ponto em comum. Só que ninguém consegue olhar para o lado e ver o que o colega está passando para ajudar. Então, isso também é uma das coisas que a Angela Davis ela critica nos livros dela, que principalmente no Mulher, Raça e Classe, que eu estava lendo sobre o livro, que ela critica essa questão da mulher não conseguir olhar para a mulher do lado e falar assim, ah, não, então vamos te ajudar. Porque, no fim, todo mundo está lutando pela mesma coisa. Se você pega o feminismo em geral, ele luta pela igualdade de gênero. Ele luta para que eu receba o mesmo salário que um colega meu de sala também, entendeu? É, mas as pessoas elas não conseguem enxergar esse ponto mútuo, né, entre todos. Precisa polarizar, precisa não, vamos segregar aqui. Então essa galera aqui vai lutar por isso e pelo ponto em comum. Essa galera aqui vai lutar por isso e pelo ponto em comum.
Por que não junta todo mundo e fala, vamos fazer um bolão aqui, todo mundo luta por tudo e por todos? E é assim que a gente resiste, é assim que a gente combate o machismo, combate o racismo, combate o que nós tenhamos que combater. O problema é que hoje no Brasil é tanta luta que a gente tem que enfrentar, tanto combate que a gente tem que ter, que nós estamos virando pessoas agressivas, né? Porque daqui a pouco não tem mais jeito. Vou começar a fazer igual esse moço que você acabou de falar, que eu acabei de esquecer o nome. O Carlos Começar, Marighella. falar, não, a gente tem que bater de frente, vamos lá, vamos invadir o plenário, vamos invadir a Câmara. Não sei, mas o que a gente pode fazer nesse país? Ai, gente, tô decepcionada. Então, é que, assim, eu li o Carlos Marighella, ele escreveu poucas obras, né? Ele era focado mais em tentar fazer projetos de lei, de incentivo popular e tudo mais, só que todos os projetos de lei que ele levava para a Câmara, nenhum dos projetos eram nem levados para tramitação, né? E quando eu acho que no oitavo ou no nono projeto de lei que ele levou e não foi nem levado para tramitação, ele revoltou. E aí ele começou a escrever e tal, e eu li um livro muito que na verdade não é dele, né? Não foi ele que escreveu, mas foi uma das pessoas que estavam no movimento dele, né? E. Ai, como é que é o nome do livro? E o que acontece? A ideologia dele era que, basicamente, se você não tem a atenção do órgão que você precisa para fazer a sua sociedade melhorar, o ambiente que você vive melhorar, você não está batalhando da forma certa. Entendeu? Então, em partes, né, ele tá certo. Eu acredito muito nisso. Só que, enfim, os meios, né, que ele chegou para conseguir chamar a atenção do governo, por conta do governo da época também, né, ele foi assassinado, entendeu? Até hoje não sabe o que aconteceu com ele. Se ele foi, eles sabem que ele foi assassinado, mas não sabem por quem, entendeu? Ninguém foi preso, mas ele foi assassinado. É E que assassinado, na verdade, é uma palavra bonitinha, né? Porque provavelmente é, ele foi executado a por mano. conta. Porque ele era comunista, marxista, na época do governo militar, né? Ditadura militar, então imagina só. Então. E ele era porrada, mano. Ele era louco, 13. E teve uma vez que eu curti pra caramba estudar sobre ele. Ele teve uma vez que ele invadiu uma estação de rádio. E aí ele lançou, tipo, coisa de filme mesmo. Até arrepia. Que ele lançou tipo, uma mensagem para que o cidadão ele deveria ter sim o seu próprio canhão, sua própria arma e bater de frente com, com a polícia mesmo, trocar tiro com a polícia, se a voz do povo não fosse ouvida, né? E aí você é louco, é difícil de imaginar essas coisas, sabe? Parece coisa de filme, mas sim, aconteceu no Brasil ainda. Sim. Pode falar. Não, eu ia falar que nesse sentido o Marighella talvez seja mesmo um bom paralelo, porque o Panteras Negras também tinha toda uma discussão em torno dessa questão da militância armada, né? Uhum. Nos Estados Unidos é um país que todo mundo sempre teve porte, né, de arma e tal, e eles falavam que podiam usar, que eles eram a favor de usar, da população se armar para defesa, porque realmente a população negra, se hoje morre, imagina naquela época, né, nos Estados Unidos. Enfim, é um debate, né, sobre a abordagem da militância, a abordagem do confronto ali, porque quando você está brigando com coisas tão estruturais, que você é visto como uma ameaça pelo Estado, até é complicado você não se defender de alguma forma.
Então, é polêmico. É O meu um caso tema Marighella polêmico é muito para se tratar, porque a gente fala, eu particularmente não acredito que armar a população seja a resposta ideal, né? Para N questões. Agora imagina a gente numa manifestação pacífica e do nada a polícia começa um embate com a gente e joga gás lacrimogênio, dá tiro com bala de borracha, coisas que realmente te ferem, né? Tanto fisicamente como psicologicamente. Prende que gente. acontece. Sim, prende gente que tem nada a ver com a história, age de forma muito bruta. Se a gente, no caso, manifestantes, né, colocando nós nessa posição, armado, a gente ia enfrentar, ia bater de frente. Mas até onde isso dá certo também? Até qual momento é correto a gente bater de frente para conseguir aquilo que a gente quer? Não sei, depende muito do ponto de vista, depende do que você acredita, né? Eu acho, estou acompanhando aqui, eu estou trabalhando aqui, eu não consegui comentar muito. Mas até uma questão mais contemporânea, às vezes, igual que o Marighella defendia, tudo, mas às vezes é uma forma de se defender. E se defender à altura. Por exemplo, o grupo, né, o Racionais. O Racionais MC, na época, precisavam andar armado. Eles precisavam andar armados para poder cantar. Por quê? Porque na época você tinha, não que não aconteça hoje, mas uma polícia muito mais racista e violenta. Então, era até uma forma de se proteger, uma forma de defesa, você ter o armamento. E o que o Marighella muito falava, é a questão do rádio e tudo, né? É nesse sentido, de dar uma resposta à altura, né? Ainda mais quando você tem um Estado mais violento, né? Exatamente. Sim, exatamente. É você dar uma resposta da mesma forma que eles vieram até nós. Mas é aquela questão, tipo, até onde isso vai valer a pena, sabe? Se for pra gente conseguir responder à altura e conquistar aquilo que a gente tinha nosso objetivo, ok. Só que eu acho que passando disso, vira chacina, sabe? É matança tanto de um lado quanto de um outro. E no fim ninguém vai chegar a lugar nenhum. É a mesma questão, por exemplo, que aconteceu no Morro do Jacarezinho, esse final de semana, se eu não me engano. Não lembro se foi semana, se foi final de semana. Que teve uma operação não oficial da Polícia Militar e Polícia Civil, e eles subiram atirando. E aí a questão do nosso país é que é tudo muito complicado, porque aí os moralistas de plantão vão falar, ai, porque direitos humanos vai proteger traficante, vai proteger isso, mas quando morre policial ninguém fala nada. Só que no fim, não existe direitos humanos coisa nenhuma aqui nesse país. Tem nem para traficante, nem para bandido, nem para policial, não existe. A única pessoa que era mais próxima de fazer esse tipo de coisa era Marielle Franco e ela foi executada. Então, gente, realmente a gente chegou no ponto de uma discussão que eu não sei, não tenho uma opinião formada sobre. É bem difícil, porque realmente eu não sou a favor das armas, de armamento e tal. Mas às vezes é uma questão, principalmente lá atrás, né? Para você ver que hoje acontece ainda, a Marielle foi executada, tudo. Mas por muitas vezes era uma questão de defesa, questão de se defender. Infelizmente, se você não está armado para se defender contra uma arma, tá difícil. Os Estados Unidos tem outra história, já vocês comentaram, um tal de armamento, né? Aqui diferente. Mas assim, eu não sei se, na verdade, eu não sei se melhorou, se está pior, né? Mas antes, pelos relatos, né? Polícia, o Estado era muito mais, até porque a gente tinha acabado, né? Dependendo da época que você fala, acabado de sair da ditadura ou estava dentro de uma ditadura. Né? É mais violento ainda. Uhum, sim.
E uma coisa também que eu estava estudando esses dias, para fundamentar um argumento para aquele projeto de lei que felizmente não foi para frente, mas enfim. Por exemplo, se a gente for observar os decretos da época do Getúlio Vargas, né, tanto mesmo no final do governo dele, do Estado Novo, no caso, né, não depois, mas por exemplo, tem um decreto dele, que é o 3.688, que coloca umas coisas assim, nada a ver, sabe? E que existiam, na verdade, muitos negros que eram presos por conta do que tinha nesse decreto, mas existiam pouquíssimos brancos que eram presos por conta disso, que era a questão da vadiagem, que você não podia estar andando na rua e não tá procurando emprego. Tinha a questão da embriaguez, que você não podia estar bêbado na rua. Tinha um monte de questões dentro desse decreto que eram literalmente para dar o direito à polícia a pegar o negro na rua e falar, beleza, você tá fora da lei e a gente vai resolver isso aí. Aí a pessoa ou ficava presa, né, em prisão simples, ou a pessoa simplesmente sumia, né? Então, é bem chato da gente ver a história do Brasil assim. Mas o bom é que a gente está caminhando para algo melhor, pelo menos eu espero. Verdade. Os próximos juristas aí estão nessa ligação. Eu gosto de fazer bastante paralelos, né, com a música mesmo. Eu até citei Racionais e tal. E você via que era uma questão assim bem presente, essa questão de vadiagem, que você falou tudo. Você escutar as músicas do Bezerra da Silva. Ele fala bastante disso e ele conta uma história de que teve uma época que ele era preso todo dia para averiguação. E era ainda o resquício dessas medidas aí. Sim, sim. E também ouvir Bezerra da Silva é mal bom. Você racha o bico um pouco, pensa como a história foi difícil pro povo. Sim, e trazendo até para uma questão mais atual, que eu vi esses dias, sobre a música From Rio, né, da Anitta, que fala sobre, ela faz uma analogia com Garota de Ipanema, e eu assisti um vídeo que estava explicando. A música Garota de Ipanema, ela veio de um samba elitizado, né? No qual samba, onde tinha roda de samba com pandeiro na mão, era proibido, era uma questão de vadiagem, que as pessoas elas iam presas. E aí Tom Jobim veio e fez um samba para que a população branca se sentisse ok, né? Tudo uma questão de elitização, de, de branquitude mesmo. E aí a Anitta, ela traz essa música numa forma de funk, fazendo uma grande crítica. Porque o Rio de Janeiro, através dessa música, ele ficou conhecido como aquela cidade maravilhosa, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, praia com areia branquinha e um mar azul. E não é essa a realidade que a gente vê hoje em dia, né? Então, essa crítica ela faz, eu achei muito válida, porque ela traz o que realmente é o cotidiano, a questão de você pegar o ônibus lotado, de ter tiroteio no meio do caminho, de mostrar que o Rio de Janeiro não é só isso, não tem só o Cristo Redentor, Pão de Açúcar, praia e areia. Tem muito mais, né, atrás. E as pessoas precisam prestar atenção nisso. E além disso. E lembrar, né, que no Brasil o negro, toda a cultura foi criminalizada, né? A cultura foi marginalizada, tudo. Que eu gosto de estudar bastante do candomblé também. O candomblé sofreu muito e teve que resistir. Teve que ter uma resistência muito forte. E aí até que vocês estavam falando, a Angela Davis veio e tal. E realmente é de se admirar a resistência que teve aqui. Por mais que a história seja apagada aqui se apaga muito a história. Teve uma resistência muito forte no Brasil. Tem africanos que vêm aqui também que falam que, por exemplo, o candomblé ele é
ele conservou, às vezes, mais coisas do que na África, que tem uma resistência muito forte. Também. Eu falo isso muito, assim, porque eu tava conversando até com umas meninas, porque a minha 3 eu acho que eu vou falar disso, a gente tá se planejando para falar disso, de racismo religioso e tal. E é uma coisa que eu falo bastante, assim, que eu cresci, eu desde criança sou evangélica, né? Minha família, tudo crente. E eu tenho muito respeito pelas religiões de matriz africana, assim, muito. Eu tenho um respeito gigantesco, porque é isso que assim, o Emicida falou uma vez uma coisa, e eu falei, nossa, cara, isso é muito verdadeiro. Ele falou, eu não acredito que todo preto tem que ser do candomblé, ou tem que ser, enfim, da Umbanda, ou de alguma outra religião de matriz africana, mas eu acho que todos têm que ter um respeito muito grande, porque a nossa tradição e a nossa ancestralidade foi conservada muito, em grande parte por essas pessoas que mantiveram, né, a religião, mesmo durante períodos em que foi criminalizada a religião, foi criminalizada, a história a gente sabe que foi apagada, e a nossa tradição, a tradição africana religiosa é uma tradição oral, e as histórias foram sendo contadas de pessoas para pessoas, e aí é graças a isso que a gente ainda, se tem alguma coisa que a gente ainda consegue dizer que da nossa cultura e da nossa história afro-brasileira e tudo mais, que foi mantida, que foi conservada, é muito por causa das pessoas do povo de santo, do povo de terreiro, né? Então eu tenho muito respeito mesmo, assim, por essas pessoas. E aí foi especificamente disso mesmo que a Angela Davis falou quando ela veio até. Ela falou disso, que ela ficou bem impressionada, assim, com o tanto de coisa que aqui da cultura africana foi conservada e tal. Então, é uma coisa que eu acho muito interessante, assim. É verdade. E se você for ver, assim, muitas coisas da cultura mesmo foram conservadas em razão da religiosidade mesmo. Se Uhum. você pegar samba, capoeira e os pratos mesmo, a feijoada na Bahia tem muito, né? Acarajé, tudo tem abará, um monte de pratos, né, que foram conservados a partir disso, né? Da religião. Aí teve uma resistência grande e uma repressão grande também, né? Sim, até hoje. Sim, até hoje, né? Mas bacana, acho que. Será que alguém vai falar mais alguma coisa? 7 horas, acho que. Acho que não. Eu acho que hoje rendeu o papo, né? Foi legal. Bom, O pude Vitor precisou participar aqui. sair já, porque ele foi pra aula. Isadora, se você quiser ir, pode ir também. Beleza. Obrigada, gente. Beleza. Imagina, a gente que agradece, foi incrível. Verdade. Tchau, gente. Tchau. Tchau, boa aula. Obrigada. Isso André, aí. para a gravaçãozinha, por favor. Verdade. Vou interromper aqui.